Eu optei para fazer um recorte onde eu não vou trabalhar necessariamente sobre o conteúdo das leis, mas eu quero problematizar a LDB, que está completando esse ano os seus 20 anos. Então, eu vou, nesse processo de problematização, eu optei para ver, a partir dos anos 80, quais foram os momentos importantes em termos de orientações políticas educacionais e documentos que seriam importantes para a educação brasileira pós-redemocratização. E nesse caminhar, eu optei por uma segunda, um início de marcar a minha fala no início da Constituinte, muito embora eu poderia começar mesmo a partir das conferências brasileiras de educação, que tiveram como centro, como temática, todo o processo de políticas educacionais, relação com o Estado e políticas públicas. Porém, eu vou fazer o recorte em 87 por causa da reunião de 86 em Goiás, na 4ª Conferência Brasileira de Educação, quando foi elaborada uma carta aprovada por uma assembleia no ginásio de Goiás, que tinha mais de 10 mil pessoas presentes, e essa carta da CBE deu origem à organização, ao início e à organização do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, um fórum que defendeu posições muito fortes em cima dessa carta de princípios, e onde já se falava, onde o direito à educação já tinha uma visibilidade forte, e já se falava com muita evidência na questão não do ponto de vista da valorização, essa ideia entra um pouco depois da Constituinte, mas se falava da importância da formação dos professores e muito sobre o processo da democratização da escola e a necessidade de universalização. Bom, houve, então, para a Constituinte uma luta bastante forte, o fórum já estava constituído, e nesse momento é importante dizer que a constituição do fórum, embora tenha sido constituído com 15 entidades, nesse período, no primeiro período dele da Constituinte, ele teve uma presença muito forte na Constituinte, a tal ponto que muitas das ideias, eu diria, a maioria das ideias, com exceção da perda da verba pública para a instituição pública e outros conceitos de universidades comunitárias, etc., que começaram a se firmar nesse tempo, o Fórum teve uma vitória bastante importante, uma luta importante, mas uma vitória bastante importante. E ele estava, nesse momento, já em articulação com deputados de vários partidos políticos. Esse marco eu coloco porque é o marco da Constituição, da Constituinte, que formulou e depois teve aprovada uma Constituição da Cidadania. E foi feita um abaixo-assinado no Brasil inteiro, e eu me lembro que quem entregou esse abaixo-assinado ao Ulisses Guimarães fui eu e a Beth Pompeu. E exatamente defendendo os pontos principais que depois eles foram incorporados
menos aquela exceção. Portanto, é importante marcar esse momento, antecedido pela CBS, e o que acontece em consequência. Logo depois, a proclamada a Constituição, inicia-se o movimento da LDB. Em 1988, esse movimento já estava constituído no Congresso Nacional, na Comissão de Educação, com deputados já organizados na comissão, que seria a responsável pela elaboração do projeto, o deputado Otávio Elísio, o Jorge Nader, né, que era da Bahia, vários deputados, e um trabalho extremamente interessante. Desde o início do processo, havia uma articulação muito forte dos deputados, diferentes partidos, com o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, já não mais na Constituinte, mas na LDB. Nessas alturas, o Fórum foi acrescido de mais 15 entidades. Tínhamos, portanto, 30 entidades que o compunham. Houve realmente uma ampliação bastante forte, e nós tivemos, além das primeiras audiências públicas, em que as entidades fizeram proposição para um primeiro rascunhão, digamos assim, de projeto, que era do deputado Otávio Elísio, e que a ele se ajuntou, logo depois, o projeto, uma proposta de projeto de LDB do professor Demerval Saviani. Nessa ocasião, na primeira audiência pública, eu me lembro bem que nós lançamos a ideia do Sistema Nacional de Educação, a partir da ideia do Saviani, que ele defendia, e também a existência de um Fórum Nacional de Educação, à semelhança, ou tendo como referência, em termos de políticas públicas, a área da saúde. E isso foi muito interessante, porque na Constituinte a saúde conseguiu avançar com o Sistema Nacional da Saúde. Entretanto, nós não tivemos fôlego e nem força para avançar com uma concepção do Sistema Nacional de Educação. A saúde, então, aprovou, e nós, então, na LDB, avançamos com muita força nessa direção. Então, é importante dizer que nesse projeto de LDB, que começa antes da Constituição ser proclamada, em 88, já com reuniões, audiências públicas, etc., depois institucionaliza com a presença do Fórum, participando das audiências públicas, estando presentes lá no Congresso Nacional. Nós fizemos todo um caminho para pensar a organização da educação nacional a partir de uma nova dimensão. Dimensão esta em que nós teríamos o Sistema Nacional de Educação e o Fórum Nacional de Educação e os respectivos fóruns estaduais de educação. As atividades do Fórum, sobretudo do Fórum, era pensar políticas públicas da educação e propor ao que seria o Conselho Nacional de Educação os resultados das conferências nacionais de educação, no sentido de que essas proposições fossem incorporadas em proposições maiores e propostas oficiais, passando pelo Conselho Nacional de Educação. Era Conselho Federal de Educação, e nesse processo
foi sugerida, foi então feita uma proposta de que seria o Conselho Nacional de Educação. Entretanto, é interessante observar que, à medida que o processo foi caminhando com muitas dificuldades, mas nem de longe as dificuldades que nós temos hoje. Eram dificuldades, mas não era uma luta aberta, uma luta em que as forças que disputavam estavam presentes e no mesmo espaço mantinham-se disputas. Não era isso que acontecia. Era o Fórum Nacional da Educação que ocupava dentro do Congresso Nacional, lá da Comissão de Educação, a condução do processo juntamente com a Comissão de Educação. E o fórum, e é muito interessante porque tem alguns artigos escritos sobre esse momento que marcaram profundamente, porque apesar de sermos 30 entidades, nós tínhamos, não era considerado, inclusive o Florestan Fernandes afirmou muito isso claramente, não era um movimento de massa, entretanto, em alguns momentos ele se tornava um movimento de massa. Ou seja, nós, as entidades científicas, não tínhamos como colocar mais de 10 mil pessoas no ato público. Entretanto, CNTE, as entidades, o Andes, era Andes, essas entidades sindicais, elas tinham possibilidade de levar professores do Brasil inteiro, não somente em relação à educação básica, como também à universidade. Então, todo momento que nós tínhamos problemas de disputa, e a disputa era entre os deputados, e nós servíamos em muitos momentos como referência teórica, momentos, espaços de discussão teóricos e políticos para aquelas questões que estavam em debate. Nós conseguíamos, então, ou levar os nossos adversários, entre aspas, para as nossas respectivas universidades, para participar de debates. Por exemplo, a gente levou muitas vezes alguns deputados da Unicamp, também outros vieram aqui na USP, e pelo Brasil todo isso acontecia, não é? Então, nós tínhamos um espaço de poder e de articulação de ideias políticas e teóricas muito interessante, a tal ponto que o fórum, em determinado momento, passou a participar das reuniões dos líderes partidários. Não somente quando se tratava de decisões importantes em relação à LDB. E aí houve alguma tentativa, como foi, por exemplo, do Senado, para impedir que o projeto da Câmara, Darcy Ribeiro, para impedir que o projeto da Câmara avançasse, mas ele não conseguiu, ele teve de retroagir com o seu projeto. Na Comissão de Justiça, em determinado momento, quando estava passando já numa fase quase terminativa da Comissão de Educação, para ir para o plenário, o projeto foi para a Comissão de Justiça, e lá nós tínhamos presentes representantes de instituições privadas, e que não conseguiram, a não ser um espaço muito rápido de colocar as suas oposições, e sempre procurando relações diretas com alguns deputados de alguns partidos. E sempre naquele nível dos almoços ou de café da manhã, mas eles, enfim, eles não conseguiram avançar no projeto que estava em organização. Até que, e muito interessante, que nós tivemos alguns períodos em que passaram presidentes da República
e que não tiveram uma interferência forte no processo. Como, por exemplo, Fernando Collor, ele não teve nenhuma interferência forte no processo e ele nem procurou essa interferência. Porém, ao chegar o Itamar, as coisas começaram a mudar. E no Ministério quando estava no Ministério, o Renga foi depois. Não foi o Itamar. Quando estava no Ministério, foi depois, né? O professor de física aqui da USP, Collor. Pois é, então. Foi. E aí, então, porque não está dando, não vai dar tempo para falar tudo, comentários dessa natureza, né? E aí, então, o Goldenberg tinha como secretária a Eunice Duran. E aí começou o processo em que ocorreram as disputas, começaram a ocorrer as disputas e elas entraram e começaram a ser focalizadas. E o ponto mais forte em que elas eram focalizadas era a organização da educação nacional. Exatamente por causa da ideia do Fórum Nacional de Educação, dos fóruns estaduais, da Conferência Nacional e do Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação saiu da proposição do projeto das bases e se transformou em lei à parte. Entretanto, já estava desfeito o Conselho Federal de Educação na direção de mudar para Conselho Federal para Conselho Nacional de Educação. Todo esse processo aí começou a clarificar com o Goldenberg, e eu tenho aqui um jornal datado de 9 de abril de 96, já bem à frente, quando já estava empossado o Fernando Henrique, e já estava no Ministério Paulo Renato. Um artigo da Eunice Ribeiro Duran, Diretrizes e Bases, Impasse, onde ela deixa com muita clareza, foi publicado no Globo, no dia 9 de abril, já falei, ela deixa com muita clareza quais são esses impasses que ela já tinha clarificado durante o governo Collor, quando ela trabalhou com o ministro da Educação. Entretanto, naquele momento não teve força, mas já em 96 estávamos em uma situação completamente diferente, que eu faço a segunda marca do processo de discussão das leis e das mudanças que ocorrem nas leis maiores da educação, né? Constituinte, LDB, 95, posse do governo Fernando Henrique Cardoso. O projeto estava no Senado para ser aprovado. Houve uma articulação da Eunice Duran com o Darcy Ribeiro. O MEC fez um novo projeto de educação, de LDB, e substituiu o projeto em votação no Senado por esse projeto que deu entrada no Senado através do encaminhamento do senador Darcy Ribeiro.
Essa situação aí, ela foi extremamente complicada, porque foram novas eleições, inclusive nova constituição da Câmara, do Senado, e quem estava acompanhando na Câmara, como deputado, o processo da elaboração da lei, nesse momento era presidente da Comissão de Educação do Senado, o Arthur da Távola, PSDB. E aí, é evidente que o PSDB no governo, ele, então, recebeu uma consulta, isso eu recebi através de depoimentos de uma pessoa, um assessor de dentro do Senado, da Eunice Ribeiro, perguntando como é que poderia fazer a interromper, bloquear o processo da LDB, da Câmara de Deputados, que estava para ser votado no Senado Federal, e como poderia introduzir um novo projeto. E foi, então, informado de que deveria se procurar um projeto que existisse na Câmara no Senado Federal, e que pudesse ser o arcabouço de um novo projeto. E foi assim que o projeto do deputado Florestan Fernandes sobre Bolsa de Estudos, não tem nada a ver com o LDB, se tornou a entrada do bloqueio do outro projeto que estava no processo de votação e passou a ser, então, o projeto do Ministério da Educação assinado pelo senador que já tinha feito uma tentativa e não tinha conseguido. Bom, esse projeto que entrou na Câmara, no Senado, e ele entra desta forma. Aliás, eu tenho para dizer para vocês que eu participava pelo CERTES, no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, tenho aqui colegas que estavam presentes naquela época também, e foram chamadas algumas entidades para ouvir a apresentação do novo projeto. Marca-se claramente, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública não foi convidado para essa reunião que ocorreu no fim de uma tarde, com a presença do Darcy Ribeiro e da Eunice, e que propuseram, portanto, um novo projeto, que é esse projeto que depois ele se inicia nesse local, substituindo o projeto da Câmara, e que se recompõe de algumas formas, e eu digo que, sobretudo, a recomposição desse projeto, ele se encontra na organização da educação nacional. Essa parte aí foi a que sofreu um forte impacto do novo projeto. Porque saiu o fórum, saiu a ideia do Conselho Nacional já tinha sido bloqueada, estava do lado de fora, e o que queriam mesmo era mudar as ideias fundamentais para que fosse incorporado a proposta de governo do PSDB, que é essa que eu tenho aqui, com uma nova concepção da organização do Sistema Nacional, da nova concepção de organização da educação nacional e outras concepções, inclusive de formação de professores. Eu disse que eu não iria falar de conteúdo, mas é importante que se marque o que se mudou nesse momento. Se mudou, sobretudo, uma concepção de que o Ministério da Educação não abriria não abriria espaço para
uma gestão articulada com a sociedade. E a forma de mostrar esse processo de modo claro era de que o novo Conselho Nacional de Educação, cuja a portaria foi aprovada, já era de origem do Paulo Renato, mudado pelo menos 4 vezes, e já limitava o poder do Conselho Nacional de Educação, naquele momento. E quando foi aprovado, teve, porque todos os documentos decididos no Conselho Nacional de Educação teriam de ser homologadas pelo ministro da Educação. Situação que até hoje permanece. Entretanto, devemos dizer que o respeito à indicação de entidades da sociedade civil, naquele momento, ele permanece e durante todos esses anos ele veio se fortalecendo. E, portanto, nós temos claramente uma nova etapa de organização da educação nacional, não somente em termos da federação, como também das responsabilidades federativas e como também da concepção da gestão da escola no processo, da gestão democrática da escola e da avaliação. E tentativas aí muito fortes da introdução da meritocracia, já nessa época, e do Sistema Nacional de Avaliação, justificado pela Accountability. E é importante dizer que estava nesse momento, tem uma outra coisa que é muito importante também, foi a proposta do Bresser Pereira do planejamento da gestão pública. O Ministério da Educação aceita e incorpora e começa a produzir ações no sentido de desenvolver no Brasil a nova gestão pública que tinha tido início na Inglaterra com a Margaret Thatcher. A revista, muito recentemente, a revista 132, publicou um dossiê internacional, inclusive mostrando que nem todas as experiências de nova gestão pública, elas avançaram no mesmo sentido em todos os países. Por exemplo, Mota de Quebec, no Canadá, reação extremamente forte, Mota de outros países, e no Brasil também ela não consegue incorporar, o MEC não consegue incorporar na LDB todos os pontos que eles queriam, inclusive a base nacional, a base comum curricular, que naquele momento entra na LDB, mas ela não entra com a concepção que ela entra no Plano Nacional de Educação, que vai acontecer posteriormente, né? Mas esse grupo, que é organizado na gestão do MEC, com Paulo Renato, governo PSDB, ele se articula de uma tal forma, e inclusive o processo democrático, entre aspas, de recepção e de acolhimento, ou de ouvir os movimentos sociais da educação, modificam-se também no Ministério da Educação. É bom dizer que Paulo Renato, como ministro da Educação, nunca recebeu o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. Muito pelo contrário. E nesse momento, quando houve essa ruptura dos projetos de lei, houve também no movimento nacional rupturas em que
que o Andes aí começou, através dos CONEDs, a avançar no processo da LDB, do Plano Nacional e do Plano Nacional de Educação, a tal ponto de que o Plano Nacional foi registrado do CONED, da Andes, e de algumas entidades, de muitas entidades que constituíam o fórum, foi registrado na Comissão de Educação antes que o MEC registrasse o dele. E houve, portanto, muita disputa entre esse projeto, que era uma proposta da sociedade para o Plano Nacional, e com o projeto do MEC. Bom, naquele primeiro momento da LDB, desta LDB que se comemora agora os seus 20 anos, ficou muito claro de que, até então, nós não tínhamos entranhado no projeto e tínhamos conseguido barrar concepção de Estado neoliberal, e sim a manutenção, muito embora no Brasil nunca possamos dizer de um estado de bem-estar social, mas de um estado de concepção de direitos, baseado sobretudo na Constituinte, e que durante esse período que começa e que dá a possibilidade de uma rearticulação dos movimentos sociais, com a fragmentação do Fórum Nacional, aí, então, começam a aparecer, sobretudo aqui em São Paulo, as outras organizações sociais, como Todos pela Educação, etc., e que foram ganhando espaço. Mas, ao mesmo tempo, pesquisadores e profissionais da educação que estavam no Ministério da Educação, como, por exemplo, a Maria Helena Guimarães, Castro Guimarães, e a Maria Inês Fini, elas e outros grupos aqui de São Paulo, posteriormente ligados à Fundação Alemã e outros movimentos aqui, Ayrton Senna, por exemplo, eles foram se organizando e se estruturando. E quando o Plano Nacional de Educação foi colocado como ordem do dia, as discussões, audiências públicas e todo esse processo, a gente já percebia uma grande disputa evidenciada. Aí a disputa era muito mais aberta, porque nesse período em que houve fragmentação do nosso movimento, do outro lado houve reorganização ou organização de entidades ligadas à mídia, aos banqueiros, a economia bancária sobretudo, e com muito poder. E outros institutos que depois têm uma interferência muito forte no pensamento das propostas da educação nacional, e que vem aí, primeiro, a privatização, o início, a abertura da privatização da educação universitária, terceiro grau, em detrimento. Não ocorreu, naquele momento, muita luta com a da educação básica, mas feita pelo próprio ministro, Valdemar Schissardi, fez uma grande pesquisa e ele mostrou como esse processo ocorreu. Não é? Então, o que é interessante de mostrar é o seguinte, mesmo que o PT estava no governo, sempre todos, pela educação, e todas essas entidades, e todo esse grupo, como tomou aqui de frente o Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo, se organizavam. E na hora que a Base Nacional Comum aparece, eles se organizam de uma tal forma que foi criado de imediato uma rede, já um movimento apoiando. E
hoje, quem está no governo? Maria Helena, como secretária executiva, a Maria Inês, no INEP, Regina Assis, psicóloga, na SASE. Ela foi secretária no Rio de Educação durante o governo César Maia, que hoje é dele, e ela está na SASE. Então, hoje nós temos uma situação em que nós estamos colocados, do ponto de vista para a luta e para a conquista, de uma forma extremamente difícil. E eu diria para vocês que o Fórum Nacional de Educação, os fóruns estaduais de educação e os fóruns municipais não têm mais hoje atualizada no Ministério da Educação a rede com todas as informações de tudo o que está acontecendo. Somente congelou no momento, logo depois da saída da Dilma e do ministro e da posse desse novo ministro, porque dizem que não tem nenhum técnico que possa assumir, porque acabou o contrato do anterior. O Fórum Nacional de Educação não foi chamado, precisou da Fátima Bezerra, senadora, convocar diretamente o ministro, perguntar diretamente o ministro por que o Fórum Nacional da Educação ainda não tinha sido chamado para uma reunião, e o fórum é criado por portaria do Ministério. E funciona hoje na SASE, antes funcionava na Secretaria Executiva. Então, são dados que a gente tem hoje muita clareza de que nós estamos numa batalha, numa luta, e que nós precisamos de estabelecer novas estratégias, análises profundas com novas estratégias. E dentro dessa luta está a questão também do financiamento da educação. Estou encerrando aqui, depois se tiver algum momento que eu precise de introduzir alguma informação. Ok, Ivani, muito obrigada.